Boa noite a todos e todas. Esse é mais um Escolas Transformadoras Debate. O tema de hoje é o protagonismo dos estudantes na defesa da diversidade sexual e de gênero. A gente está aqui com o Wellington Soares, já apresentamos melhor, com o Lula Ramírez, e as estudantes da equipe, a Luciana Gonçalves e a Alice Rocha, ainda não chegaram, então, como a gente não queria atrasar muito do horário que a gente combinou com vocês, a gente vai começando aqui o debate, mas assim que elas chegarem, a gente já traz junto e entra na discussão. Bom, o Wellington, ele é editor assistente da Nova Escola e gestão escolar. Ele é jornalista pela USP, estudou mídia e jornalismo na Universidade de Potsdam, e apresenta os podcasts da série Fala aí, Professor. Ele ganhou uma menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog em 2015 pela reportagem Precisamos Falar sobre Romeu, e foi educador voluntário no projeto Redigir e atualmente é também voluntário na revista Ocas. E a gente está também com o Lula Ramírez. Lula é graduado em Filosofia e doutorando em Educação pela USP. Ele coordena o Corsa, que é uma entidade de defesa das pessoas LGBT. Ele é empreendedor social da Choca e ministra formações para professores sobre preconceitos e discriminações, entre elas de gênero e diversidade sexual, étnico-raciais e de classe social, com foco no bullying. Bom, para o debate de hoje a gente tem várias pautas polêmicas, é um tema bastante que gera uma discussão bem interessante e bem contundente para esse momento. Eu acho que tem algumas questões principais assim que giram. Tem algumas questões principais que giram nesse debate, como, por exemplo, como é que a gente leva esse debate tão conflituoso nas escolas, como é que a gente assegura o respeito à diversidade no ambiente escolar, como os estudantes têm sido protagonistas na defesa da diversidade sexual e de gênero. Então, para a gente, antes de, enfim, a gente tem vários pontos para trazer, várias questões polêmicas, mas a gente pensou em começar trazendo já uma pergunta. E enfim, vocês polarizei muito aqui a fala, vocês por favor se apresentem, sintam-se à vontade para ir, enfim, se colocando. Mas a primeira pergunta que a gente traz é: a violência de gênero e preconceito, elas causam evasão escolar. Ao mesmo tempo, a Constituição estabelece que a educação é um direito de todas e todos. E ainda que as condições para acesso e permanência escolar devem ser garantidas pelo Estado. Então, para garantir a lei, é preciso inserir a temática da diversidade sexual e de gênero na escola e pautar os alunos a respeito da diversidade. Como é que a gente faz isso? Vamos começar puxando isso para o Lula, né? Existe uma maneira adequada de abordar esse assunto em cada faixa etária, Lula? Olha, eu tenho trabalhado nos últimos anos fazendo formação de professores. A minha experiência mostrou, ao longo dos meus 20 anos, que a maioria dos professores não tem exatamente preconceito em relação aos homossexuais, aos LGBTs, né? Mas eles desconhecem muitas vezes, né, a temática, os assuntos, e muitas vezes o que eles dizem é: eu não aprendi na faculdade esses temas e eu não sei como lidar com isso na sala de aula. O que, se a gente for olhar, né, no currículo das licenciaturas, essa é uma discussão que não está presente, né? Então, inclusive até hoje, né? Hoje a gente tem em diversas universidades, né? Na Universidade de São Paulo, né, que é onde eu estudo, eu sei que existe, eu sou oriundo desse grupo de estudos e pesquisas, né? Você tem em diversas universidades alguns professores com alguns orientandos que estão pesquisando sobre isso e levando isso para o movimento social das escolas, né? Eu acho que a gente ainda está construindo um caminho. Eu acho que não dá, ninguém hoje no Brasil pode dizer assim: olha, tem uma metodologia que já está consolidada para trabalhar com isso, né? Até porque a maior parte dos conceitos com os quais você trabalha, né, eles são coisas que ainda estão em disputa. Então, a própria noção de feminilidade, masculinidade, né, eu posso ter uma visão que você tem uma diferente, né? E dependendo da minha maior adesão à democracia, eu vou olhar para a sua masculinidade e dizer:
imagina, você não é homem, eu é que sou. Né? E isso é uma coisa que hoje está colocada no Brasil, não só para gênero e sexualidade, mas para tudo, para política, para religião, de algumas pessoas que se sentem donas da verdade e que no debate de gênero, da sexualidade, se você é dono da verdade, você já o debate termina antes de começar. Então, eu acho que o caminho a gente faz caminhando. Acho que a gente tem experiências que aconteceram no Brasil que são muito importantes, né? Aqui em São Paulo, o Corsa, que é a minha ONG, a gente fez diversas formações, né? E tem outras coisas que aconteceram no Ceará, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em diversos outros lugares, Brasil afora, que eu acho que são experiências para a gente registrar e aprender com elas. Oi, você quer... Não, acho que eu concordo bastante com o que o Lula falou. Acho que existe um dado positivo que é a gente sempre vê professores muito motivados e interessados em conhecer sobre o assunto e em tratar do assunto. Né? É um assunto que é extremamente necessário, os alunos sofrem muito, os professores veem o sofrimento e eles sentem essa necessidade pelos alunos mesmo. Então, acho que esse é um dado otimista, né? Por mais que falte formação, por mais que às vezes essa falta de formação seja cruel também com os próprios alunos, acho que o fato dos professores estarem abertos e quererem tratar do assunto já é um avanço gigantesco. Agora a questão é como que a gente faz isso, né? Quais são os caminhos, como que a gente viabiliza isso, né? Eu acho que é uma discussão que é interditada em muitas escolas, em muitas famílias, né? Eu acho que esse é o caminho mais difícil. Eu posso fazer uma breve retrospectiva? Porque, do ponto de vista político, em 2014 aconteceu a última Conferência Nacional de Educação, que discutiu todo o sistema educacional brasileiro, com financiamento, carreira docente, infraestrutura, o que você possa pensar que afeta a educação foi discutido lá, inclusive a questão da diversidade, seja étnico-racial, seja a questão da deficiência física e por aí vai. Essa conferência ela terminou aprovando a necessidade de se trabalhar com gênero e diversidade sexual na escola. Isso foi em novembro de 2014. Em 2015, essas resoluções foram enviadas para o Congresso e para serem a base do Plano Nacional de Educação. E aí o que o Congresso Nacional fez? Tirou de qualquer menção a gênero e diversidade sexual, o que foi de uma coisa muito, um retrocesso. Né? Mas que naquele momento eu pelo menos avaliava como, bom, isso a gente não avançou, mas também o debate sobre gênero ele acontece quando tem alguém motivado para fazer. Quando uma diretora de escola, um grupo de professores ou alunos falam, olha, a gente tem que discutir esse tema, isso, ou às vezes até a própria Secretaria de Educação. E aí ele acontece. Aí, no ano seguinte, em 2016, você tem as conferências municipais e estaduais, e muitas delas também se retirando a menção a gênero, às vezes até de maneira curiosa, porque assim, em algum lugar aparecia gênero literário, mas como falava de gênero, tira essa expressão, para você ver o absurdo de quem está propondo isso, tem uma visão muito estreita. Né? E em 2017, a gente está vendo um passo ainda pior nesse contexto, que algumas câmaras municipais ou alguns deputados estaduais querendo proibir que se faça essa discussão. Né? É bacana porque ela chegou já, através de um dos casos, aí, que eu nem me lembro qual no Supremo Tribunal Federal, e a primeira liminar disse essas leis são inconstitucionais. Então isso é uma garantia justamente porque o juiz Luiz Roberto Barroso, ele diz isso, ele fala assim, a gente sabe que existe preconceito e a escola tem que combater. Então, quer dizer, a gente tem um judiciário e um Supremo Federal que está mais avançado do que o Legislativo.
Bom, Wellington, agora eu queria trazer uma pergunta para você. A matéria Precisamos Falar de Romeu, Precisamos Falar sobre Romeu, ela ganhou menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog em 2015. Né? A reportagem entrevistou várias pessoas, entre elas professores, estudantes, mães e pais. Na sua opinião, após entrevistar essas várias vozes, onde é que você sente que está o maior obstáculo e onde é que você sente que está o maior avanço nesse debate? Difícil. Acho que o obstáculo é o medo e é a censura, né? Que às vezes vem externamente e às vezes vem do próprio professor. Né? Então, tem muitos professores que têm medo de falar no assunto, que se sentem não preparados, que sentem que vão ter algum tipo de repressão. E existem repressões que vêm de fora. Né? Então, como o Lula falou, existe hoje no país vários movimentos que tentam, de fato, cercear a liberdade do professor de trabalhar dentro de sala de aula, tratando de gênero ou de outros assuntos, né? Temas de história, de geografia, que são relativamente consensuais, né? Não são tão polêmicos quanto o gênero. Então, acho que esse é o maior desafio, assim, né? Como que a gente faz para convencer e deixar claro que é um tema importante para todo mundo e que não tem como não falar. Agora, os avanços, eu acho que o maior avanço é, de fato, essa vontade, assim, de falar. Acho que existe um avanço muito grande dos próprios alunos se colocarem. Então, não são raros os casos de alunos que assumem, assim, né, tem um orgulho LGBT, de fato, de falar, putz, então, eu sou lésbica, eu sou gay, enfim, sou travesti. E isso desperta a necessidade dos professores, né? Era muito comum, quando eu conversava com professores, ouvir o discurso do não, mas eu não vou falar sobre esse assunto porque não tem ninguém assim na minha sala, não tem ninguém assim na minha escola. O que por si só já é uma desculpa mais ou menos, né? Porque você não precisa ter alguém ali na sua sala para discutir um assunto, porque nós todos estamos na sociedade. Como é que você pode ter certeza? Exato. E com os alunos dizendo, né, são pouquíssimas as escolas que eu tenho visitado nos 2, 3 últimos anos que você não vê alunos que não se identifiquem. Isso dá um senso de urgência, né? Os professores, eles estão com os alunos, eles têm relações muito próximas com os alunos, eles gostam dos alunos, eles não querem ver os alunos sofrer. E quando o aluno vai lá e diz, olha, professor, isso é uma questão que é importante para mim, essa é uma questão que me traz sofrimento, eles são super sensibilizados, né? Então, acho que isso, assim, esse grande processo de mudança que a gente está vivendo na escola e na sociedade como um todo, ele é muito movido pelas pessoas que falam, né? Olha, isso é importante para mim, isso me faz sofrer e coloca os sentimentos. Acho que esse é o maior avanço, é o que vai fazer a gente conseguir indo cada vez mais longe e discutindo mais o tema. Tem um avanço também que acho que é importante a gente mencionar. É uma pena as alunas, né, do Colégio Equipe não terem chegado, que é justamente quando a gente começou a ter a ocupação das escolas, né, o grande protagonismo das meninas. Né? Acho que isso, para mim, indica uma mudança de gênero muito significativa, porque o espaço político, o espaço da participação social, ele é historicamente dominado pelos homens. Então, quando você tem as meninas empoderadas para chegar na frente de uma assembleia, uma escola e falar, isso sabe, isso não tem preço, sabe? É uma coisa que é muito, muito legal. Porque quando a gente está falando de gênero, a nossa tendência é pensar simplesmente do ponto de vista da sexualidade e das relações pessoais. Não, isso permeia, né, a estrutura da sociedade, né? Qual é o papel de homens e mulheres na construção de uma sociedade democrática. Uma sociedade verdadeiramente democrática tem que ter participação igualitária das mulheres. Né? Então, eu acho que isso, com todos os avanços, toda a discussão, né, que a ocupação das escolas provocou, né, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, eu acho que essa participação das meninas, ela foi fundamental. Ela é uma marca histórica, né, que faz com que o campo da política deixou de ser o campo exclusivo do Clube do Bolinha, que dele só participam os homens, né, os rapazes, os meninos. E isso é importante. O grande problema, quando você fala da diversidade sexual, é que, em primeiro lugar, na nossa cabeça está que
um homossexual masculino é um homem afeminado, o que significa que tudo aquilo que no homem o identifica com o feminino é considerado inferior, porque as mulheres são consideradas inferiores em relação aos homens, né? Então, isso é uma coisa que eu digo para as professoras, que são a grande maioria do corpo docente, e elas ficam espantadas porque elas olham, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E é uma coisa importante, né? E a outra coisa é você pensar que essa inferioridade, quando um professor ou uma professora, se propõe a falar de diversidade sexual, é um tema contaminante, porque imediatamente se passa a perguntar para a pessoa, mas então você é gay, então você é lésbica, por isso que você está interessado nesse tema. Quando, na verdade, é um professor que está trazendo um tema de cidadania, é uma questão ética, né? Porque está vendo o sofrimento de alunos e alunas, né? Então, essas duas coisas são pontos que eu acho que eles são muito sensíveis, né? Na realidade, na escola. Mas eu acho engraçado como as discussões de gênero e sexualidade, elas começam a ganhar um tom acusatório, né? Exato. Tipo, você quer falar sobre uma coisa, você quer falar sobre ideologia de gênero, entre aspas. E aí, de repente, parece que você está falando uma coisa ruim, né? Não é isso, né? Eu acho que o que motiva discutir esse tema é, no fim das contas, querer o bem-estar de todos os alunos, meninos, meninas, qual que seja a identidade de gênero, a maneira como eles se identificar sexualmente, enfim. Eu não acho é que mesmo, é bom, gente, queria também te perguntar isso, de se apareceu nas suas entrevistas, porque eu trabalho fundamentalmente pensando os LGBTs, né? As lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pensando isso, como é que isso está colocado na escola. Não porque os alunos ou alunas sejam, mas é como é que eles lidam. Porque é um exemplo que eu sempre dou. Eu poderia estar numa cidade no interior de Santa Catarina, todos os meus alunos fossem brancos, eu tenho que falar sobre racismo. Entendeu? Mas não tem nenhuma criança negra, não interessa. É uma questão de cidadania, né? E quando eu trato sobre diversidade sexual, fica aquela impressão de que quem o aluno heterossexual, para ele está tudo resolvido, o que não é verdade, porque a gente ainda vive numa sociedade onde a sexualidade é extremamente reprimida. Falar sobre sexo ainda é um tabu, né? Ainda é difícil pais, mães conversarem com seus filhos e filhas sobre esse tema. Então, aí tem muito moralismo, tem muito fundamentalismo religioso, né? Que são coisas que a gente precisa, pouco a pouco, ir abrindo espaço para essa discussão acontecer. Eu queria só, antes de puxar para frente, só para a gente puxar um pouquinho para frente. Vamos avançar no debate. e, enfim, comentar para quem está entrando agora. Infelizmente, ainda as meninas da equipe não chegaram, por isso que a gente está nessa mesa ainda extremamente masculina, mas a gente está na expectativa de que elas cheguem a qualquer momento. Foi um acidente a mesa masculina. Eu queria trazer uma das perguntas que já foram trazidas pelo público, e antes dela, até para introduzir, queria trazer dois dados. O primeiro é de uma pesquisa divulgada pela UOL, que fala que 19,3% dos alunos de escola pública não gostariam de ter homossexuais transgêneros como colegas de classe. Então, quase 20%, né, dos estudantes de escola pública. E a outra estatística é que na Universidade Federal do ABC, a partir deste mês, então foi uma nota divulgada por eles, não sei se ontem de manhã ou anteontem de manhã, estou confuso agora na data, mas enfim, a partir de agora de setembro, todos os banheiros da universidade, todos os campos, vestiários e demais espaços da universidade segregados por gênero poderão ser frequentados conforme o gênero do qual a pessoa se reconhece, não necessariamente o gênero biológico. Então, vai continuar tendo o banheiro masculino e feminino, e onde a pessoa se sentir mais à vontade é onde ela vai usar. Então, é uma política da universidade como um todo, né? Isso é muito, enfim, dois dados aí contrastantes bem relevantes. E aí a pergunta que eu trago para vocês, indo nesse caminho da sua última fala, no caso de um aluno ou de uma aluna trans, como é que se dá o uso dos banheiros na escola? Essa é uma questão que... eu sabia que ia aparecer, porque sempre aparece, e infelizmente a solução
mais avançada que se tem é que esse aluno ou essa aluna usar o banheiro dos professores ou da direção da escola. O que, na verdade, a gente pode achar que seja pouco, mas às vezes é uma maneira de proteger esse aluno ou essa aluna de qualquer tipo de agressão, né? Eu acho sempre curioso, né, o receio, porque se uma pessoa é do sexo masculino, nasceu com um pênis, mas tem uma identidade feminina, se veste, né, como mulher, se assume, aproxima o seu corpo o máximo possível do corpo de uma mulher, qual é o interesse que essa pessoa teria por outras mulheres no banheiro feminino, né? Quer dizer, é justamente ela construiu uma identidade feminina e ela quer estar perto dessas pessoas porque elas dividem, elas compartilham mais ou menos o mesmo objeto de desejo, que são os homens, né? Mas lembrando que no banheiro feminino também tem as alunas lésbicas, né? Que seriam, entre aspas, um perigo maior. E o problema, aí as pessoas vão falar, mas se tem um pênis, então tem que usar o banheiro masculino. Mas lá elas são sujeitas à agressão, né? Lá, porque as pesquisas mostram que, em geral, os meninos são mais preconceituosos, são mais homofóbicos do que as meninas. E aproveitando para falar dessa pesquisa, se você quer saber, quando eu vi esse resultado, puxa vida, avançou. Por quê? Porque em 2004, a Unesco fez uma pesquisa no Brasil e essa porcentagem era de 27%. Ou seja, em cerca de 13 anos, né, isso caiu, né, consideravelmente. E quando a gente... Mais 20% não é pouco, né? Significa que de cada 5 colegas que você tem na escola, um não gostaria que você tivesse. O que já é suficiente para infernizar a sua vida. O que a gente precisa sempre lembrar é que eu tenho 4 outros, ou seja, 80% que está de boa com isso. 80% que, se você conversar, vai criar uma pressão para enquadrar esses 20% para dizer qual é o problema. Né? Qual é o problema? Né? Essa é sempre uma coisa que a gente coloca. Quer dizer, um homem que fica extremamente incomodado quando ele vê 2 homens se beijando, será que não é ele que tem um problema dentro dele, mal resolvido dentro dele? Porque se você é heterossexual e você vê um outro casal de namorados se beijando, aquilo te incomoda? Não. E te atrai, né? Né? Você respeita a liberdade daquele casal manifestar afeto. Qual é o problema de 2 mulheres ou 2 homens fazerem isso? Por que causa tanta revolta, tanta agressividade? É uma coisa, né, de novo, sexualidade reprimida, ou um desejo que às vezes essa pessoa tem, não sabe como lidar com ele, então ela agride o outro, porque é uma maneira dele controlar esse desejo que ele não sabe direito o que fazer com ele. Eu queria comentar que usar o banheiro dos professores é uma solução que faz sentido agora, né? Mas eu acho que o ideal é que a gente pense num projeto de escola em que esse tema seja tão natural e tão discutível que isso não vire uma questão tão grande assim, né? Então acho que a gente... Poxa, se você acha que uma aluna transexual que vai frequentar o banheiro do gênero com o qual ela se identifica, ou, enfim, o outro banheiro vai sofrer agressão, isso é um sintoma de que existe alguma coisa que precisa ser tratada ali naquela escola. Que esse tema precisa ser trabalhado, que precisa, enfim, ter ações que vão da gestão para pensar como é relacionado o clima da escola, como que o convívio é tratado, até curricular, né? Então, como que essas questões de gênero aparecem na aula de matemática, na aula de biologia, física, química, etc. Então, acho que o ideal é o aluno pode usar o banheiro onde ele se sente mais confortável, né? Se for banheiro de utilização dos professores que seja, mas que a escola também use isso como um sinal para discutir o tema abertamente com os professores, com os alunos, com os pais, para que no futuro isso não seja mais necessário, né? Só para complementar, que ainda bem que o Wellington chamou a atenção disso, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo que a solução seja usar o banheiro lá da secretaria, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que muitas vezes isso acontece e eu não acho que isso seja ruim, porque protege essa pessoa que pode estar em perigo, né? Mas a gente tem um exemplo que você acabou de citar,
da Federal do ABC, em que isso deixou de ser um problema, porque agora você tem, né, uma deliberação que mostra que você pode usar o banheiro com o qual você se identifica. Até curioso que como a universidade, como os estudantes vão lidar, é que vai ser Exato, uma pauta para a gente exato, entender, exato. porque eu participo bastante lá do grupo dos estudantes lá para debater e tal, e na postagem, assim, foi tanto pessoas criticando pesadamente, abertamente, com posições super conservadoras, e ao mesmo tempo uma defesa muito grande por outro lado, e enfim, lá tem uma comunidade LGBT organizada muito forte, que pautando o tempo todo e trazendo essa questão à luz. E eu achei muito interessante por ser uma universidade grande, que a gente vai poder acompanhar, enfim, vai ter muita repercussão disso depois para entender Exato. até onde está afetando ou não, até onde essas suspeitas do que poderia ou não acontecer vai de fato impactar, né, o dia a dia da universidade. Né? Eu acho que tem muito medo, né? Acho que é uma questão que Tem aparece o que tempo inteiro. Então, sei lá, os diretores vão ter medo de deixar esse aluno ou essa aluna frequentar esse banheiro, porque vão ter medo dela sofrer agressão, que eu acho que é justo, é uma tentativa de proteger a pessoa, mas eu acho que se o diretor, se o gestor confiar também naquele aluno e der segurança para ele, né, dizer, eu estou aqui com você, se você sofrer algum tipo de agressão, isso vai ser lidado, né? A gente não vai fechar os olhos para isso. A gente não vai te culpar por isso ter acontecido. Eu acho que aí se cria um ambiente em que isso pode ser discutido abertamente, que vai fazer bem para todo mundo, né? Então, vai fazer bem para os alunos que talvez tenham preconceito, que talvez escolham não ir no banheiro na hora que a pessoa estiver ali. Enfim, vai fazer bem para todo mundo que está discutindo ali, né? E tem uma questão que eu acho que é importante a gente salientar, é o seguinte, quer dizer, na cabeça de boa parte das pessoas, a identidade de gênero, né? Ou seja, você se sentir, se comportar de maneira masculina ou feminina, ou nenhuma dessas duas coisas, e a sua orientação sexual, né? Pelo mesmo sexo, pelo sexo oposto por ambos, né? São construções. Quer dizer, muita gente acha que isso é uma opção, né? Tanto que muita gente, inclusive simpática a mim, fala: ah, Lula, né? Eu respeito a sua opção sexual como se eu tivesse escolhido ser gay, né? Então, na verdade, ninguém escolhe ser hétero ou ser homossexual, né? É uma coisa que você descobre, né? Como se tivesse um véu, você tira esse véu e o que estava coberto ficou descoberto. Então, quando você lida com isso, achando que é uma opção, então você acha, bom, se você optou, então você vai sofrer as consequências. Quando não é verdade. Então, a pessoa não fez uma escolha consciente, ela simplesmente descobriu isso, né, na trajetória de vida dela, e tudo que ela está lutando é para que isso seja respeitado, porque é aquilo que ela sente, aquilo que está no íntimo dela. Né? Então, porque se você acha que é uma opção, e a pessoa, então, alguém que nasceu com tênis e vai vestido de mulher para a escola, né? Isso é provocação sua, isso é sem vergonhice, isso é uma imoralidade. Quando na verdade essa pessoa está expressando aquilo que ela é por dentro. E as pessoas precisam entender isso e lidar com isso de uma maneira, né, tranquila. E não é fácil, né? Eu acho que isso é algo que a gente precisa ser relativamente simpático com os professores, porque o processo de entender essas construções, de aceitar, de, enfim, reconhecer como legítimo, é um processo que é muito difícil, né? Eu acho que é um processo que é difícil para todo mundo. Então, é muito frequente a gente ouvir professores falando: olha, eu respeito, mas ele quer muito se amostrar aqui na escola, sabe? Ele é muito espalhafatoso. Tem um processo de compreensão que o respeito não tem esse mais, né? Então, vou fazer um esforço, não vai ser fácil, vai ter horas em que eu vou ter que engolir seco situações que para mim me parecem muito absurdas, porque eu fui criado numa sociedade que acha que isso não dá certo, mas vamos lá, sabe? Estou fazendo isso pelos alunos, estou fazendo isso para criar um mundo melhor. Então não é fácil, né? Não Sim, é mesmo. Com certeza. Legal você ter falado isso. Mas eu fico pensando num paralelo que, se você é professor ou professor e aparece um aluno estrangeiro, por exemplo, né? Até é uma característica nossa brasileira de você querer saber como é que era lá no seu país, né? Então é um pouco isso, sabe, de lidar com uma pessoa transgênero, né?
Conta pra gente como é que é. Se os professores e a turma se dessem a esse trabalho de tentar entender o que está acontecendo, seria a mesma coisa de dizer, olha, né, lá na minha terra, a gente não come abacate com açúcar, a gente come com sal na salada. Que pra gente, né, brasileiro que está acostumado a fazer vitamina e colocar açúcar, a primeira vez que você vê alguém falar em abacate com sal, você fica espantado. Nossa, né, isso é um crime. E você vai perceber que numa outra cultura, num outro contexto, é assim que funciona. É esse respeito que a gente tem que ter com o outro, porque esse outro, o corpo dele, é um outro território, né, que é dele, que ele conhece e que a gente pode, eventualmente, visitar, no sentido de que essa pessoa pode se abrir, pode se mostrar, e todo mundo vai ganhar com isso. Eu quero trazer uma outra pauta bastante polêmica, assim, partindo desse lugar do receio, né? Só polêmica. Só B.O. que está trazendo aqui, Eu né? acho que também... Traz uma boa notícia. Também indo desse terreno onde as famílias, às vezes, por diversas razões, né, mas muitas vezes, porque a gente sabe, por questões religiosas, tem esse receio muito forte de que esse debate não só chegue à vida do filho, à vida do estudante, mas do seu filho ali na escola, né? Porque, pô, que parte quase que de um receio de será que se meu filho exposto a essa liberdade, será que eu vou saber lidar se ele de repente tem essa opção, assim como deve ser essa leitura, ou que ele se descobre, pensando de um modo mais adequado, né? Nesse lugar, será que eu vou saber lidar? Enfim, não sei de onde vem esse receio, mas partindo um pouco desse lugar, essa pauta na escola, né? Muitas pessoas fazem uma leitura de que isso influenciaria as crianças antes da descoberta da sexualidade, né? Ou que promoveria, enfim, que a gente promove esse debate sem autorização dos pais. Enfim, tem todo um cenário complexo ali, principalmente para as primeiras séries fundamental, educação infantil. Eu tenho uma boa resposta para isso. Talvez o Wellington tenha uma melhor. Quer dizer, a escola, por exemplo, trabalha a questão indígena, né? Historicamente, a gente vive num território que era dos nativos, que eram indígenas, né? E a gente trabalha a cultura deles, a música, a dança, a mitologia. Você não tem no dia seguinte uma criança falando, olha pai, olha mãe, eu quero ser índio. Ele está simplesmente aprendendo a lidar com uma realidade que não é a dele e a respeitar. Poxa, que bacana, eu não sabia disso. Né? Então, eu acho que falar sobre LGBT, dizer que isso vai influenciar, é uma grande besteira. Né? O grande problema é que os pais acham que reprimindo qualquer coisa, qualquer manifestação que eles suponha que seja de homossexualidade, não vai impedir a homossexualidade de ninguém, porque isso é uma construção individual, ele só vai fazer com que essa pessoa se jogue na clandestinidade. Ou seja, ela vai deixar de mostrar aquilo que ela sente, porque ela sabe que ao mostrar, ela vai ser reprimida. Então, quando um pai ou uma mãe faz isso, prefiro ter um filho ladrão do que homossexual, ele está colocando isso, assim, tipo, fazendo com que a pessoa se sinta péssima, com uma coisa que ela não tem como evitar. Né? Não é uma coisa que ela olha, então agora não vou ter mais esse desejo. Né? É como se eu mostrasse uma porção de batata frita para você e dissesse, você não vai mais desejar. Você pode não comer, mas você olhar para a batata frita e dizer eu não desejo, é um absurdo, porque você tem esse desejo está dentro de você. E não tem nada que um pai ou uma mãe possa fazer. Então, eu acho que aí também tem um aprendizado. Nesse aspecto, eu acho que a escola pode ajudar muito, né, ao trazer esse debate também para os pais. Né? Hoje, isso já está acontecendo na educação infantil em relação aos brinquedos, porque é uma tragédia de uma professora deixa todo mundo, meninos e meninas, brincarem com boneca, no dia seguinte tem um pai e uma mãe, não quero que meu filho brinque de boneca. E hoje tem toda uma discussão, mas você não quer que o seu filho seja um bom pai? Como é que ele vai ser um bom pai se ele não sabe segurar uma criança no colo? Se ele não sabe trocar uma fralda, dar uma mamadeira? E os brinquedos, eles estimulam a isso, ao cuidado com o outro. Então, essa discussão hoje ela está bastante avançada.
pelo menos nas escolas municipais com as quais eu tenho contato, né, de que isso está avançando. Inclusive, uma professora outro dia contou uma coisa que a mesma coisa da boneca acontece em relação ao fogãozinho. Mas como hoje você tem os programas de MasterChef, ela disse, é uma briga, assim, quem é que vai ficar com o fogão, porque agora todo mundo quer. E eu acho que essa disputa é uma disputa saudável, porque todo mundo tem que, né, de alguma forma, aprender a cuidar do outro, né? Seja cozinhando, seja dando banho, né, levando para passear, o que for. Eu concordo com o Lula. Eu acho que é um diálogo muito difícil de se estabelecer, principalmente quando os pais tendem a ter uma resistência. Então, acho que o primeiro ponto não vamos nos autocensurar nunca. Assim. Acho que autocensurar é a pior coisa que pode existir. Não vamos partir do ponto de que os pais vão achar ruim, que os pais não vão gostar. Vamos tentar e vamos ver o que acontece. Dito isso, acho que existe sim a possibilidade de ter reclamação, de ter paixão, de ter... Às vezes não é nem o pai, às vezes sei lá, aconteceu aqui na rede de São Paulo, né? Vereador que ouve alguém falar que tal professor está tratando do assunto e decide lá constranger o professor. Enfim, pode acontecer. Quando você está lidando com os pais, eu acho que existem justificativas que são muito sólidas para você falar por que você está tratando desse assunto. O primeiro a educação é um direito. Se você não trata desse assunto, você está negando o direito dessa pessoa. Eu falo mais de pessoas LGBT porque eu acho que onde eu tenho mais experiência, onde eu consigo me colocar melhor. Seria ótimo se as meninas estivessem aqui para a gente poder falar mais disso. Mas enfim, se você não trata do assunto no currículo, se você não endereça a violência contra alunos LGBT, você está privando essa criança de direito à educação. Né? E direito à educação é constitucional. Não existe nada que esteja acima disso. Enfim, existem muitos dados que mostram de violência LGBT forte. Enfim, é muito fácil achar isso na internet. A gente pode trazer também. Enfim, eu acho que também existem questões curriculares, né? Você pode tratar desse tema não fazendo um projeto gigantesco sobre LGBTs, mas tratando dentro dos assuntos do dia, assim, né? Até de gênero. Você pode apresentar cientistas mulheres, você pode apresentar matemáticas mulheres, você pode tratar de contos que tenham ali alguma questão de sexualidade, você pode tratar com existem vários autores de literatura clássica que são abertamente homossexuais, né? Então, você não vai excluir um autor X do seu currículo só porque o pai acha que não precisa tratar desse autor que era homossexual. Então, acho que quando essa amarração é feita e quando os professores, pelo que eu vi da minha experiência também, conhecendo professores, conhecendo escolas, quando esse diálogo é construído de uma maneira saudável, assim, né, de fato ouvir os pais, ouvir as preocupações e contra-argumentar com fatos, com dados, com ciência, as coisas caminham, né? A resistência é muito melhor do que a gente imagina. Isso me lembra de dizer uma coisa que eu acho que é importante. A homofobia, né, o preconceito, a discriminação das pessoas LGBT, ela está num contexto, na verdade, de preconceito, de violência em geral, né? Eu tenho ministrado cursos sobre bullying, e aí você vê, né, que existem outras formas, outros preconceitos que eles estão... a impressão que me dá é que os preconceitos eles andam de mão dada, sabe? E a minha irmã, inclusive, uma vez me falou uma expressão que eu acho muito legal, que preconceito é que nem um chiclete quando gruda no cabelo, é difícil de soltar, né? Eu digo isso porque eu acho que, acima de tudo, o papel que a escola tem é de ensinar que as diferenças elas são um valor e não um problema. E que eu respeitar o outro que é diferente de mim é construir a cidadania. Então, eu acho que isso ainda falta muito. Então, eu acho que a gente não tem que... Eu sempre digo, vamos fazer um projeto sobre bullying. Não faça um projeto sobre bullying. Faça um projeto sobre respeito, sobre solidariedade, sobre trabalho em equipe, né? Vamos valorizar aquilo que é importante e não ficar chamando a atenção porque a gente só reforça, né? Porque senão a gente vira o noticiário da TV que só fala da criminalidade, como se no nosso mundo só existisse criminalidade, quando na verdade
a grande maioria das pessoas são pessoas, né, boas, né, que praticam o bem, e isso muitas vezes não aparece. Eu acho que na escola é a mesma coisa, sabe? Vamos valorizar o feminino, sabe? Colocar ele em pé de igualdade com o masculino, dizer assim, olha, ser mulher tem o mesmo valor que ser homem, né? A gente tem os mesmos direitos, a gente tem que construir um mundo que seja bom para todos, né? E acho que esse para mim é o desafio. Porque aí a homofobia é um dos aspectos que a gente vai tratar. Na minha modesta opinião, eu acho que, inclusive, o maior preconceito que a gente tem hoje no Brasil é o preconceito racial. Sabe? Isso, para mim, é evidente, é escancarado, porque está aí nas mortes de jovens, assassinatos de jovens negros na periferia, por exemplo. Né? Então, isso é uma questão que, às vezes, a escola, sabe, não trata desse assunto. Não valoriza, né, a cultura e a identidade das pessoas negras. Isso, para mim, é um grande problema. E que, inclusive, depois vai se somando, porque você pode ser negro e homossexual, ou ser negro e ter uma deficiência, e por aí vai. Né? Então, eu acho que cada um de nós, em algum momento da sua vida, pelo menos na escola, passou por algum momento de bullying, né? Assim, sofreu algum tipo de desrespeito que fez com que você, inclusive, nem quisesse voltar naquele lugar no dia seguinte. E que, de alguma forma, a gente superou, continuou indo, né, concluiu o ensino fundamental, o ensino médio, e foi fazer outra coisa. Então, eu acho que a escola tem que fazer isso, ela não pode deixar, ela tem que fazer como se fosse aquela rede que fica atrás do gol, sabe, no campo de futebol, assim, se não bateu no gol e a bola tentar sair, não, essa bola não vai sair, essa bola tem que voltar para o campo. Nenhum aluno, nenhuma aluna pode ficar fora da escola. A gente tem que catar todos eles, né, perceber o que vai lá para a rede, você vai segurar e trazer eles de volta. Queria trazer mais um ponto. Um argumento que é bastante usado contra a diversidade sexual é a questão da apologia à homossexualidade, enfim, a transexualidade também, um grande debate. Né? Mas como lidar com isso e responder essas argumentações, e como a mídia pode ser uma aliada no combate à homofobia e à transfobia? Boa pergunta. É difícil. Acho que o primeiro, a questão da apologia, né? Acho que é muito raso falar em apologia porque todo mundo cresce num ambiente em que se faz apologia à heterossexualidade o tempo inteiro e nem todo mundo vira heterossexual. Então, por isso é muito claro, né? Tipo, acho que não é... Isso mostra como não depende de alguém falar você tem que ser de tal maneira para você de fato ser ou não. Mas acho que o Lula consegue complementar isso melhor. Sobre o papel da mídia, acho que a gente vive hoje num momento em que a mídia discute quais são as boas notícias que a gente pode dar, né? Então, é isso, a gente não quer virar jornal policial das 7 da noite o tempo inteiro e só falar de, enfim, travesti que é prostituta, ou de menino gay que sai da escola, ou de mulher que apanha do marido, né? E acho que é muito importante a gente mostrar quais são os potenciais dessas pessoas, mostrar, dar bons modelos também para os alunos que estão ali, para as crianças que estão vivendo aquele momento ou começando a se descobrir de alguma maneira. Acho que isso é fundamental. E pensando em Nova Escola, é uma revista que fala com professores, né? E a gente acha que o nosso papel é importante de agendar essa discussão entre os educadores. Então, a gente tenta levar conteúdo, enfim, o que tem de mais novo sendo produzido na academia, o que tem de mais, às vezes até controverso, mas enfim, a gente tenta fazer com que o professor preste atenção nesse tema e tenha ali insumos para, se ele decidir trabalhar, que é o que a gente espera que aconteça, ele poder usar a nossa escola como referência. E acho que existem muitos outros veículos de mídia que fizeram matérias importantes sobre o assunto, né? A gente já teve capa de época sobre a Revolução Feminista, a gente teve capa da Galileu sobre gênero também. Enfim, acho que quanto mais a gente traz informações para qualificar esse debate, mais a gente está cumprindo o nosso papel. É isso. Eu acho que, para mim, quando alguém fala mídia,
é a mesma coisa que falar sociedade. É tão amplo, né? Quer dizer, você tem veículos de mídia que são tão protagonistas e avançados, são uma verdadeira vanguarda, e você tem gente que está lá apegado ao conservadorismo. Então, acho que eu não consigo pensar a mídia de uma única maneira. Né? No fundo, até, talvez seja bom, porque a gente tem um espaço, enfim, de conflitos. Né? No conflito, tem um filósofo chamado Bachelard, ele diz que a verdade não é filha do consenso, é filha do debate, da discussão. Né? Então, acho que quando a gente discute, é que a gente pode, a verdade pode surgir. Eu fico pensando que também, enfim, tem uma parte da mídia que é legal, tem uma parte da mídia que não é. Um dos trabalhos da escola, queria depois que o Wellington comentasse isso, tem inclusive um campo hoje de estudo chamado Educomunicação, que se propõe justamente a despertar nas alunas e nos alunos uma visão crítica da mídia. Né? Então, como é que eu olho para a mídia, olho uma notícia, olho uma postagem no Facebook, o que for, sabe? E tenho uma visão crítica daquilo. Né? Que é uma coisa que hoje você vê verdadeiros linchamentos públicos, de celebridades, personalidades, porque a pessoa viu isso no Facebook, nem sabe quem que disse, quem falou, mas virou. Né? E eu acho que esse é um papel importante da escola, dos professores, de trabalhar isso, assim, então apareceu, porque apareceu na televisão, é verdade, porque, me lembra um filme clássico, que a maioria das pessoas que está assistindo não deve ter visto, que chama The New York Times, É um filme, se eu não me engano, o roteiro é do Enfield, em que é um país pequenininho lá de um país imaginário, fictício, em que tem um ditador e de repente, para derrubar esse ditador, eles conseguem publicar uma notícia no New York Times dizendo que aquela ditadura acabou. Então, o próprio ditador não sabe mais o que fazer. E que eu acho que é uma ilustração desse poder que a mídia tem, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que tem muitos exemplos de boas reportagens, de boas discussões, no rádio, na televisão ou nas revistas, em relação a esse tema. Eu acho que é uma questão da gente ir atrás, valorizar, trazer isso para os alunos. Acho que é bacana, é importante. Acho que tem um ponto que é muito importante, que eu acho que é uma intersecção muito grande entre mídia e o assunto que a gente está tratando, que existe hoje organizado dentro do país, como a gente falou no começo, movimentos para criar leis e normas para interditar a discussão sobre gênero e sexualidade nas escolas. A fundamentação desses grupos, em geral, ela é bastante frágil porque ela se baseia em notícias falsas. Então, acho que ter um olhar crítico para essas notícias que estão saindo por aí, dizendo, olha, aumenta a ideologia de gênero nas escolas, aumenta a doutrinação, enfim. A gente precisa ver quais são as fontes, quem é que está falando isso, de onde que vem essa acusação, porque boa parte delas não se sustenta. O professor tenta fazer doutrinação marxista na escola, o professor tenta doutrinar alunos para ideologia de gênero. Quando você desce no detalhe para ver o que está acontecendo, não é nada disso. Ou às vezes acontece um caso isolado de um cara que, de novo, partiu de uma boa intenção e acabou fazendo uma prática meio torta, mas isso não pode invalidar uma discussão inteira. E é um grupo que é muito forte, ganha muita força nas redes sociais. Então, notícias falsas, assim, notícias mentirosas, que não tem nenhum pingo de verdade, ganham uma repercussão gigantesca. Isso é péssimo e vai ser péssimo ainda pior para o ano que vem, porque não for um ano de eleição. Então, enfim, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, acho que precisa ter uma leitura muito crítica dos veículos que falam sobre o tema para ver de onde que vem essas informações são reais e qual que é o impacto disso. Até dentro do comentário de janela, mas dentro do que você falou, um experimento de uma universidade acho que no Canadá ou nos Estados Unidos, não lembro agora, eles conseguiram reproduzir
eles conseguiram reproduzir um discurso falso do Obama com vídeo a partir enfim. Então, acho que a gente adentra cada vez mais no cenário de discussão crítica, elaboração crítica, análise crítica dos conteúdos, se aquilo faz sentido ou não, né? Porque não importa, vai chegar num ponto, não importa quem está falando, mas sim se aquilo faz sentido aqui nessa comunidade, nesse grupo, né? Isso cria respeito coletivo, isso cria senso de democracia, né? Enfim. Então, já tem um desafio um pouquinho grande, né? Não é fácil. Eu queria trazer uma outra pergunta do público também, ligada à relação com os pais. Então, como é que vocês veem a relação entre pais e escola? Porque pode ser que alguns pais não tenham conseguido aceitar a orientação sexual e gênero dos seus filhos, né? Ou vice-versa. O que poderia ser desenvolvido e trabalhado em reunião de pais? Um pouco essa sugestão de como é que a gente está necessário trazer os pais, mas como é que isso pode ser desenvolvido para facilitar essa orientação? Eu acho que, em primeiro lugar, a escola tem que se propor a fazer esse debate, porque muitas vezes ela não faz isso, ela não enfrenta esse debate. Em segundo lugar, eu acho que hoje, boa parte dos professores, pelo menos a minha experiência tem mostrado isso, eles têm uma compreensão mínima disso, né? Então, esse exemplo que eu dei de brincar com boneca, né, é uma coisa hoje, eu não vou dizer que está totalmente consolidada, que você vai ver isso em todas as escolas, mas em boa parte, certamente na maioria das escolas, isso já acontece. E isso provoca reação e obriga a escola a conversar com os pais. E eu acho que a escola tem que fazer isso muito empoderada, no sentido de que ela tem uma formação, né, técnica, pedagógica para fazer isso. Porque é muito comum também aparecer, nenhum pai ou mãe vai lá dizer assim, olha, matemática acho que tem que ser ensinado assim, olha, biologia tem que ser ensinado assim. Mas quando se trata dessas coisas que são do comportamento e que envolvem questões éticas, né? Porque o respeito é uma coisa ética, é uma coisa de nenhuma sociedade funciona, ou pelo menos funciona bem, se ela não tiver, se não houver respeito entre as pessoas. Então, eu acho que isso, a escola tem que insistir nisso. Ela pode e deve fazer isso. E aí, então, eu acho que tem que chamar os pais para conversar, porque os pais também precisam dessa formação. Um pai também que, né, tem um filho adolescente que está se descobrindo como gay, como lésbica, ou como uma pessoa trans, ele também não sabe como lidar, né? E a escola e a família podem trabalhar juntos nisso. A minha experiência, na época em que eu trabalhei mais com o ensino médio, era de que um aluno ou uma aluna adolescente tinha mais abertura e mais afinidade para falar que era gay ou lésbica para o professor do que para os próprios pais. Então, isso coloca, né, nas mãos dos docentes uma responsabilidade muito grande, né? Porque se você for uma pessoa conservadora, você fala, meu Deus do céu, né? Nossa, você tem que se confessar, você tem que se benzer, você tem que fazer um exorcismo, sei lá, né? Existem mil possibilidades religiosas aí para tentar reverter uma coisa que na verdade é irreversível. Eu acho que esse diálogo a escola pode e deve fazer. Se ela fizer isso bem feito, né, ela vai construir uma relação de confiança com o pai, com a mãe, que vai ganhar, né, essas pessoas como alguém que ajuda a fazer um trabalho, porque a questão de gênero, de sexualidade, é uma coisa que eu não sou do sexo masculino, ou eu tenho a minha orientação sexual só dentro da escola. Eu tenho em casa, eu tenho na rua, eu tenho na família, né, no trabalho, eu tenho isso em todo lugar. Então, se eu tenho isso também dentro da escola, a escola tem que trabalhar de alguma maneira, né, de como lidar com isso. Eu acho que, né, embora, né, bom, eu sempre digo que eu sou uma pessoa esperançosa, porque se eu não fosse esperançoso, não seria educador, porque você ser educador é você acreditar que as pessoas podem mudar. E eu acho que é isso que a gente tem que acreditar.
a gente vive hoje no Brasil uma situação de muita intolerância religiosa, política, ideológica, social, cultural, até do gosto musical, né? Se você gosta de rock e eu gosto de axé, a gente fica se ofendendo, né? De imagina, né? Essa barulheira, né? Né? Essas guitarras, você vai falar, sei lá o que do axé, é muito ruim isso, né? Eu acho que é esse contexto de não ouvir o outro, não tentar entender o outro, não respeitar o outro, é a base do nosso problema. E isso que se aplica a tudo na vida, também ao gênero e à sexualidade. Eu fiquei pensando aqui o quanto que é difícil para a escola, né? Então, acho que tem um ponto que eu acho que é fundamental e tem que ser a principal preocupação da escola, que é como que ali aquele ambiente vai virar o ambiente acolhedor para esses alunos. Porque a gente sabe que não ser uma pessoa heterossexual não é fácil, né? E por mais que a escola trabalhe, eu acho que tem questões que às vezes não vai conseguir facilitar, né? Então, às vezes você pode chamar os pais, você pode tentar trazer os pais e fazer essa discussão. Acho maravilhoso, acho fantástico, acho que tem um potencial muito, muito, muito grande, mas eu acho que os professores têm que estar preparados para os momentos em que não vai dar muito certo, né? Você vai encontrar com pais que não vão querer vir para próximo, você vai encontrar com pais que não vão querer vir na sua escola, de repente você pode lidar com um aluno que apanhou em casa e o pai não aparece aqui, né? Então acho que a preocupação principal da escola tem que ser como que ela cria esse ambiente que ali vai ser acolhedor para esse menino, né? Para essa menina. Mesmo que em outros ambientes ele não seja tão acolhido. E tem uma outra questão que eu acho que é fundamental, que é como que a escola lida com alunos que se dizem, enfim, se descobrem LGBTs dentro da escola e não revelam isso para os pais antes, né? Então, é muito recorrente a gente ouvir que casos de professores que entraram em contato com os pais, tipo, olha, seu filho estava beijando um outro menino da escola, tipo, vai dar um jeito nele, sabe? Ou, o seu filhinho pequeno estava brincando de boneca. E isso gera consequências horrorosas para as crianças na maior parte das vezes, né? Então, muitos meninos apanham e apanham muito em casa porque os pais têm essa visão que não aceitam e a escola, enfim, faz esse desserviço de comunicar o que a criança não está pronta para comunicar para os pais, né? O que ela não tem segurança de comunicar. Então, acho que é uma decisão difícil também, de repente você tem uma informação ali na mão que você acha que é importante compartilhar com os pais, mas que em respeito da criança você vai ter que segurar e vai ter que discutir com esse aluno qual que vai ser o momento em que ele vai revelar isso, como que ele vai colocar isso para a família e dar apoio, porque pode acontecer da família não aceitar e não querer conversa, né? Então, acho que para mim é muito... Eu ouvi uma frase quando eu estava fazendo essa matéria do Romeu, da Iana, que é uma menina de Brasília, e ela falou uma coisa que para mim é muito marcante. Ela diz: a escola, que tivesse o ambiente mais acolhedor do mundo, às vezes é o ambiente mais opressor, né? Acho que o esforço maior tem que fazer com que as coisas sejam o contrário, né? Que a escola seja o ambiente mais acolhedor e, beleza, pode acontecer um monte de porcaria do lado de fora, na família, mas garantir que aquele espaço ali é um espaço seguro, putz, assim, é o mínimo e ainda assim está muito longe do que acontece hoje, né? Eu só acho, Wellington, que a escola não precisa ser um mar de rosa, sabe? Ela é cor-de-rosa, nada de ruim acontece. Até porque eu acho que isso também não prepara ninguém para a vida, né? Eu acho que a escola tem que ser um lugar também onde você aprende a lidar com os conflitos, né? Assim, as pessoas têm opiniões diferentes, posições diferentes, gostos diferentes, e de como é que a gente lida com isso, né? Opções de vida ou políticas, né? Acho que a escola é muito importante. Eu não acho, você disse que a escola tem que ser acolhedora e eu concordo inteiramente. Mas assim, não é que a escola tem que ser boazinha, sabe? Então eu entro na escola no paraíso. Não, a escola também é um lugar de esforço, né? Quer dizer, você estudar ciência, matemática, literatura, história, geografia, exige você esforço. Não é uma coisa que, então eu sentei, eu me jogo na cadeira e
se eu não estiver concentrado, né, se eu não participar dessa aula, eu também não vou aprender. Então, também, a escola também tem o seu lado chato, que é onde a gente aprende a ter um mínimo de disciplina, a ir atrás das coisas que a gente tem interesse, a pesquisar, né, e tudo mais. Agora, a gente tem que fazer isso num clima de liberdade, num clima de autonomia, né, num clima de autoafirmação, né, de eu poder desenvolver a minha identidade, né, da maneira como eu quero, e não como os outros esperam de mim. Então, eu acho que muitas vezes a escola nos adestra, no sentido de, olha, a sociedade é assim, se você quer se dar bem nessa sociedade, você faça o que te mandam, que é essa receita para você ser feliz. Eu acho que esse é um grande problema, né? Para tudo na vida, também para gênero e sexualidade. Eu acho que é importante, assim, mesmo a gente pensar nessa questão do conflito, né? Então, mesmo uma escola que trabalha com essa questão, que discute isso diariamente, que tem regras super avançadas, um projeto super sólido para acolher a diversidade, vai ter conflito, vai ter homofobia, vai ter transfobia, vai ter machismo. E a questão é, a escola precisa estar preparada e pensar como que ela vai tematizar isso, né? Como que ela vai colocar isso em discussão para os alunos, como é que ela vai definir se vai ter sanção ou não para quem faz tal coisa ou tal coisa. E aí, o ambiente acolhedor não é um ambiente em que não tem conflito, mas é um ambiente em que esses conflitos não são ignorados, né? Exato. Bom, a gente está se aproximando do fim. Infelizmente, Ah, elas não... agora que ficou bom. As estudantes não chegaram, então, enfim, a gente vai começar com elas a entender e trazer também durante a semana outras notícias para vocês sobre isso. Mas, para a gente fechar, eu queria perguntar um pouco para vocês, se vocês puderem trazer quais materiais, educadores, filmes são referências do tema, ou podem trazer luz mais essa questão para o pai, para o professor, para os pais, para as mães e para os próprios estudantes também, né? Como é que isso pode ganhar um pouco mais de força na discussão e se trazer à tona, né? Tanto na hora de trazer à tona, na hora que vem à tona, mas antes, né? Como é que a gente prepara o ambiente, como é que a gente constrói ali esse cenário todo. E, desculpa, só para fechar também, a fala final de vocês pode vir junto para a gente encerrar depois. Começar? Começo. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? Acho que foi muito legal, foi muito, enfim, poder discutir com bastante liberdade. Em relação aos materiais, olha, se você me pedisse agora, a única coisa que me vem na cabeça é o material que a minha ONG produziu e que está disponível em PDF, que chama Diversidade Sexual na Escola, uma metodologia de trabalho com crianças e adolescentes. Enfim, né? Se você pesquisar no Google, você vai achar onde baixar esse PDF. Existem milhares de outros materiais. Acabou de sair inclusive, do Ministério Público Federal, falando sobre LGBTs e os direitos LGBTs. Né? Enfim, tem várias coisas publicadas, tem teses, artigos, revistas, enfim. Né? Um Google resolve isso. Tem muitos filmes também. Né? Na minha cabeça vem sempre um que faz todo mundo chorar, eu inclusive, que lida com a questão da homossexualidade do ponto de vista religioso, que é um filme que chama Orações para Bob. Esse é um filme que, se você for assistir, deixa uma caixa de lenço de papel do lado, porque você vai chorar, porque é realmente um filme muito triste e que faz a gente pensar. Né? Tem um outro filme que também eu tenho feito propaganda dele, sem nenhum interesse, né? Que é do Netflix. É um filme que eu digo que toda pessoa heterossexual devia assistir esse filme. Eu não sei se eles traduziram o título, mas é Force, né, de 4 Men Out. São 4 rapazes jovens, muito amigos desde a adolescência, e um deles revela que ele é gay. E aí os outros 3, né, ficam mal-estar, e aí eles conseguem superar isso. Eu acho que é um filme bacana por causa disso. É um choque sempre, quando você fica sabendo, né, de um amigo, de uma amiga, como é que você lida com isso?
esse filme ajuda bastante. Bom, queria agradecer também, foi muito legal, acho é sempre bom discutir o assunto, né? Despertar muitas paixões, a gente fica muito animado. De recomendações, eu queria recomendar o site de Nova Escola, tem um monte de coisa lá, tem matéria, se vocês procurarem meu nome, o Wellington Soares, vai aparecer um monte de coisa. Então, novaescola.org.br, tem várias matérias em que a gente tenta buscar conceitos mais complexos e traduzir para a realidade do professor. Fora isso, lá no site da Nova Escola também vocês encontram para baixar o material do Escola Sem Homofobia, que é um material muito interessante de conhecer. É o material que ficou conhecido como Kit Gay há alguns anos e que é fantástico. Assim. Lendo, você vê como não existe doutrinação gay naquele material. Sobre gênero especificamente, tem uma infinidade de coisas. Tem uma autora, é uma professora brasileira, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela faz materiais muito voltados para a prática do professor. O nome dela é Daniela Awad. Ela tem livros que são super esclarecedores, do tipo, quais práticas no dia a dia da educação infantil mostram que existe uma diferença entre meninos e meninas. Né? E são coisas muito pequenas, assim, até de formar fila, até de como você encoraja o aluno a responder questões de matemática e a menina a responder mais questões de língua portuguesa. Para quem tem uma pegada um pouquinho mais difícil, assim, humanidades, tem uma professora da Federal de Rio Grande do Sul, cujo nome me foge agora, mas enfim, ela é a mãe brasileira do que eles chamam de teoria queer, que faz essa análise sobre o que é o gênero, como que ele é construído, enfim. É Guacira Lopes Louro, o nome dela. Enfim, ela tem vários livros, são um pouco mais difíceis de ler, mas são fantásticos também. E, enfim, se vocês quiserem mandar um e-mail, se eu respondo também, é o Nova Escola, e é isso. Acho que é isso, pessoal. Obrigado. E, bom, compartilhem o vídeo, ele vai ficar disponível na página das escolas a partir de agora. Podem continuar comentando, a gente responde, a gente traz eles também para o debate se for necessário, a gente constrói junto aí bastante discussão. Obrigado, até o próximo debate.